Olá, este vídeo é muito importante. Falará sobre mediunidade e obsessão. Fiquem atentos. A fonte usada é o Livro dos Médiuns, recomendado por muitos estudiosos sérios como o melhor e mais completo livro sobre o assunto. Não se engane, não há outro livro melhor. Começando no capítulo 14, Os Médiuns. Toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Portanto, todos nós somos mais ou menos médiums. O que muda é a intensidade, como vamos ver. Há muitos tipos de mediunidade, alguns mais comuns. Médios de efeitos físicos, sensitivos, auditivos, falantes, videntes, sonâmbulos, curadores, psicógrafos e há muitos outros tipos. Na verdade, todo mundo sabe que é médium e o que sente. A pureza de intenção, o desejo e a boa vontade é o que deve mover um médium. Ele deve ter essas três características. Se tiver, já é um grande passo. Porque cabe aos médiuns fazer o necessário para conquistar a simpatia dos espíritos verdadeiramente superiores. A primeira precaução é armar-se o médium de uma fé sincera sob a proteção de Deus, pedindo assistência de seu anjo guardião. Mas isso, como vamos ver, não basta apenas orar e pedir. Não é só isso. E o médium precisa dedicar-se com muito cuidado a reconhecer a natureza dos primeiros espíritos comunicantes, dos quais é sempre prudente desconfiar. E isso não é feito. A maioria dos médiuns acredita em todos os espíritos. Esse é um caminho para a obsessão, como vamos ver. Porque há mistificação, né? De desencarnado para encarnado e vice-versa. Não vou explicar muito isso. Quem quiser saber, pergunte nos hangouts. Mas essa influência pode ser do plano espiritual para cá ou daqui para lá. Então, por isso deve haver preparo. Qual a causa do abandono do médium pelos espíritos? Os espíritos abandonam o médium. Mas abandonam quer dizer, deixam por um momento, até ele aprender a fazer o certo. Eles abandonam quando não se faz o uso adequado da mediunidade, quando ela é empregada em futilidades e finalidades ambiciosas. A mediunidade ela é concebida para servir ao progresso do médium e dos outros também, e para nos fazer conhecer a verdade. Quem foge disso está fazendo errado. O desenvolvimento da mediunidade tem relação com o desenvolvimento moral do médium? Não. A faculdade propriamente dita é orgânica. Isso quer dizer, preste atenção, para ela se desenvolver. Mas como vamos ver mais para frente, é importante a moral no uso da mediunidade, né? Qual seria o médium que poderíamos considerar perfeito? Preste atenção nessa questão, na resposta, que é muito interessante. Perfeito é pena, mas sabes que não há perfeição sobre a Terra. Nosso planeta é muito atrasado. Digamos antes, bom médium, e já é muito, pois são raros. Chico Xavier, por exemplo, o apóstolo Paulo. Não vamos falar de Jesus, que era um espírito perfeito. Estamos falando de nós.
O médium perfeito seria aquele que os maus espíritos jamais ousassem fazer uma tentativa de enganar. Então nós vemos, né, por aí. Acredito que dá para entender, mas é o que precisamos buscar. Quais as condições necessárias para que a palavra dos espíritos superiores nos chegue sem alteração? Todo médium tem que desejar o bem e repelir o egoísmo e o orgulho. Como eu sempre falo, egoísmo é pensarmos primeiramente em nós ou somente em nós. O cristão, o religioso, a pessoa de bem, pensa primeiramente nos outros. Se o médium é de baixa moral, os espíritos inferiores ficam em torno dele. E isso acontece muito. Então, nesse ponto, a moral é importante. E muito. Porque é pela moral que nós atraímos os espíritos ou também as pessoas encarnadas. E prestem atenção nisso. Quais são as qualidades que atraem os bons espíritos, os espíritos superiores? A bondade, a benevolência, a simplicidade de coração, o amor ao próximo, o desprendimento das coisas materiais, que é muito importante. Tudo isso é importante, ter relação. Então pensem, quem não tem nenhuma dessas qualidades, que tipo de espírito você acha que se atrai? E não adianta, isso é uma lei. Por isso nós temos que nos esforçar para fazer o correto. E aí vem o capítulo 23, da obsessão. As dificuldades que a prática do espiritismo traz, podemos citar a obsessão como a primeira. Que é a obsessão? É quando os espíritos inferiores, e somente os inferiores, influem sobre certas pessoas e as obrigam muitas vezes a fazer certas coisas. Isso ocorre. Espíritos superiores e bons nunca obrigam a nada. Guardem isso. E há 3 tipos de obsessão. A obsessão simples, todos nós temos. Ela se verifica naquela influência dos espíritos, em que muitos momentos falam, mas eu não queria falar isso, não queria fazer isso, mas falou ou fez. É a obsessão simples. Já indica uma falta de autodomínio, mas é a forma mais simples. A fascinação já é mais grave. Prestemos atenção. O espírito cria uma ilusão no pensamento do médium, que paralisa, de certa maneira, a capacidade de julgar as comunicações. Não só comunicações, situações em geral. O médium fascinado não se considera enganado. É aquela pessoa teimosa, que ela vê que está errada. Aliás, nós sabemos que ela está errada, mas ela acha que está certa. Então tomem cuidado com isso. Todos nós devemos tomar. A subjugação é a pior forma. É um domínio completo. Essas pessoas que nós vemos pela rua, andando, falando sozinhas, né? Normalmente são médiuns que não desenvolveram. Né? Em resumo, o espiritismo não é o perigo. O perigo está nas pessoas orgulhosas que se julgam instrumentos exclusivos dos espíritos superiores. E muitos julgam que não precisam dos ensinamentos e orientações de Jesus e dos espíritos. O perigo está nisso. Por isso eu sempre falo, seguir Jesus, orientação dos espíritos. Pergunta: não se pode também combater a influência dos maus espíritos orientando-os moralmente? É claro que
pode e que se deve e deveria. Mas por que não há? Não acontece isso? Porque para se orientar moralmente tem que ter moral. E a maioria das pessoas não se orienta pela moral, nem se preocupa. Então daí a dificuldade. E os espíritos desencarnados sabem disso. Por isso, devemos guardar esses ensinamentos, todos de Jesus. No Evangelho, eu sei que muita gente não conhece, mas procure que acha. Jesus disse: seja o teu falar sim, sim, não, não. É a firmeza de opinião, de caráter. Então, está certíssimo ser 8 ou 80. Está errado quem não é 8 ou 80. Jesus disse também: vigiai e orai. Ele não disse nunca orai e vigiai. Procurem na Bíblia, porque mais importante que orar é vigiar o seu comportamento, seus pensamentos, dar o exemplo no dia a dia. Reconhece-se o cristão pelas suas obras, não pelas suas palavras, pelas suas obras. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Para amar a Deus é preciso cumprir suas leis e fazer aos outros aquilo que gostaria que fizessem a você. Todo mundo quer que os outros o tratem bem, mas poucos tratam bem aos outros. E segundo o grande apóstolo Paulo, que eu admiro muito, reflitam nisso. Ele disse: não sou mais eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Isso é fanatismo? Não. É amadurecimento e entendimento do que é a vida. Reflitam, é importante. E por último, eu apresento, como sempre, os grupos criados por mim, né? Os 2 primeiros. E os 2 últimos são as primeiras unidades do grupo. E eu pretendo que pessoas procurem a mim ou a Mirta, né, para fazer outras unidades e divulgarem mais a doutrina espírita. Dúvidas, me procurem nos grupos ou nos hangouts. Espero que tenham gostado. Até!